Põe no celular que vai fazer. Quando você fizer uma transmissão ao vivo, outra pessoa vai assistir. Já estava filmando. E aí, galera? Estão me vendo aí? Estão me ouvindo também? E aí, guys? Quem mais tá aí? Paula, você, Cíntia. Esperar o nosso convidado entrar, ainda faltam uns minutinhos. Aí a gente começa. Grande, Guilherme. Aí, E aí, velhinho? joinha? Tá bom, Como tá? tá a O sua som tá bom aí? conexão? O som tá saindo aqui. Tá saindo aí? Tá aqui também. Ah, legal. Bom. Então, faltam uns 3 minutinhos ainda. Vamos esperar um pouquinho, a galera entrar aí mais. Enquanto isso, aproveitar para reforçar aí o nosso sorteio que vai ser feito. Ah, tranquilo. Logo na live, tá? E Ah, vai estar tá. sorteando um smartwatch aqui, ó. Aí, Igualzinho esse show, hein? aqui. Fornecido pelos nossos patrocinadores, tá? Ah, graças aos nossos patrocinadores, né? ADV, que mais? Não, Cadê eu o esqueci de Beto? identificar, patrocinador anônimo. Ah, patrocinador anônimo. Ah, tá. Com certeza. Cadê o Cuidado aí, tá Beto? aparecendo. Verdade, cadê o Beto? Cadê o Beto, velho? Caracas, mano. O Trocando Beto é um dos fralda. culpados disso. O Beto é um dos culpados disso, viu? Falar pra você. Outras. Deixa eu abrir aqui. Ele Ele é o culpado dessas aventuras aqui nossas, né? ele que engatou aí a corrida de trilha, montanha, aventura. Ele é o precursor, viu? Ele é o culpado, velho. Tá fudido. Eu acho que já dá para A, começar, a não? minha, ima- a minha imagem, a imagem daí tá aparecendo, tá travada ou não? Porque aqui pra mim tá congelada. A Para mim minha. também. Para mim também está congelado, mas está saindo o vídeo, então Ué, peraí. posso tentar te chamar de novo. Tá, Só um minutinho, deixa eu tentar te chamar de novo. tá. Aí, Deixa parece eu que foi. ver. Não, tá congelado pra mim aqui. Para mim agora tá bom. Para mim agora você tá normal, não tá congelado não. Tá normal? Normal, tá normal. Podemos tocar. Pra mim aqui tá congelado. E pra galera aí? Estou acompanhando aqui pelo Note, no Note tá funcionando, tá de boa. Tá, beleza. Aqui pra mim aqui tá congelado, mas se o pessoal tá normal, tranquilo. Tranquilo então, vamos lá. Salve galera que tá chegando agora. Vamos começar aí mais uma live da Cara Aventura. Para quem está acompanhando aí nas últimas semanas, quem tem feito foi o Luiz Lira, fez algumas lives já com a gente, apresentou, né, algumas lives em nome da Cara. E agora chegou a minha vez e só reforçando que quadro tem mais uma com ele também, com o Luiz. Ele vai estar entrevistando a Camila Nicolau, não sei se todo mundo conhece, ela é uma das... Ela é corredora de aventura, né?
mas ela é uma das campeãs mundiais de corrida de aventura com outras equipes. Uma equipe mista, né, de vários países. Ela é integrante do Brasil. Bom, você quer começar perguntando? Quer que eu pergunte? Tá, manda ver nas perguntas aí que a gente responde aí. Deixa eu só me apresentar. Sou Douglas, eu estou na corrida de montanha, de trail run já há 6 anos, sendo 2 anos de rua, mais 6 de montanha. E quem me colocou nessa enrascada aí foi o Beto, também que faz corrida de montanha. E conheci ele na Volta dos Romeiros. Na verdade, eu caí na corrida de montanha por acaso, porque eu era fanático sem saber das corridas de aventura. Não sei se você lembra do canal AXN, que passava os episódios do Echo Challenger, onde tinha um ano foi na Ilhas Fiji, outros foram no Marrocos, outros na Nova Zelândia. Então eu acompanhava essas corridas e eu queria entrar nela. Na verdade, o meu intuito não era corrida de montanha, era fazer corrida de aventura. E aqui no Brasil, a organização que fazia era a Ecomotion. E aí, justamente, a Ecomotion fez uma prova de corrida de montanha em Pirapora do Bom Jesus. E aí, falar, puta, eu vou entrar nessa e vou fazer uma corrida só para ver a vibe e eu vou começar a entrar na corrida de aventura. E aí, fiz a prova de trail lá, conheci o Beto lá na prova e que nada correr corrida de aventura, né? Acabei ficando na corrida de montanha até pela paixão que eu vi ali na montanha quando eu participei da primeira prova. E aí eu conheci o Beto já me levou para algumas outras provas de montanha, o Rei da Montanha, depois ele me levou para fazer a primeira edição do La Mission do Ralph, do Short Mission 40K em Passa Quatro, a primeira edição eu participei, ele me quebrou todinho, fiz em 11 horas 40 quilômetros, e aí foi em diante, foi a amor à primeira vista, e aí foi fazendo as provas mais curtas, de 10, 21, 42, e até começar a fazer as provas de ultra. E eu tô devendo pro Beto aí um Expedition aí de 100K, que ele tá no meu pé, ele e o Mitre. Sim. Por aí. Vale a pena. Você, na verdade, você começou pela minha primeira pergunta. Eu ia perguntar para você exatamente isso. Como você começou? Ou como você tomou gosto por esse esporte, né? Você já respondeu aí. Na verdade, eu era muito sedentário, né? Eu pesava 91 quilos, fumante, bebia, e aí eu tive que, assim, dar um jeito na minha vida e tive que largar tudo. Tenho família que corre, que é corredor de rua, meu tio é maratonista, meu primo é maratonista, e aí eu tive paixão já de corrida, ou seja, se fosse com um esporte para mim entrar, teria que ser corrida. Então, aos poucos, aí eu fui perdendo peso, pegando gosto, comecei fazendo as provas de 10, de rua, fiz 5 provas de 21 e até entrar na prova, na corrida de montanha. Eu uso a corrida de rua hoje, basicamente, para fazer alguns testes de velocidade ou fazer treino intervalado, fazer uns ritmados, sei lá. Assim, eu uso. Infelizmente, hoje eu não vivo de montanha, correndo na montanha, porque a gente não pode estar lá todo o tempo. A gente treina hoje na USP como opção de rua que a gente tem. Hoje eu sou atleta aluno da JVM, do José Virgílio de Moraes, que o cara já é famoso, bem conceituado nas corridas aí pelo Brasil afora. E tô com ele já há 7 anos, JVM. Mais ou menos começou a história aí. Legal. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Teve alguma prova para você que pegou mais a parte física? E como você administra isso? Aquele desgaste físico que a gente tem normalmente numa prova. Teve alguma que você pensou, nossa, essa aqui tá difícil? A prova difícil foi assim, recentemente foi a prova do Chile. Fiz 80K, apesar de eu ter feito prova mais longas,
Eu fiz a prova Ultra Pirineus na Espanha de 110 quilômetros, mas eu ainda acho que a prova do Chile de 80K foi um fator divisor de águas por conta do físico, porque ela largou 5 horas da manhã a 0 grau lá do Vale Nevado. Então a prova era 70% descida. Ela tinha 2.100 positivo e 5.000 negativo. Então ela descia assim 70% da prova. Quando chegou no quilômetro 50, eu estava rezando para ter subida. E, infelizmente não tinha subida. Então tinha descida assim simples que eu estava descendo quase a 4 apoio. Então eu vi com o desgaste muito forte no meu joelho que eu não conseguia descer, né? Assim, era algo assim difícil de dizer. Acho que não tinha, eu não estava preparado fisicamente para descer tanto e suportar tanta carga no joelho, na patela, para segurar o impacto. Porque eu subestimei a prova, pensei, a descida é fácil, mas depois dessa eu acho que eu tinha que rever um pouquinho meus conceitos. Terminei a prova, fiz ela no ano passado. Até então eu estava bem colocado, estava entre os 10 primeiros até o quilômetro 50. Mas aí eu vi que já estava, até questão física, já estava sobrecarregado. Então eu tive que administrar e concluir a prova. Então, e hoje eu ainda sinto um pouquinho. Hoje eu treino um pouco mais de descida por conta do desgaste. Eu não tenho cartilagem no joelho. Eu tomo condroitina e glucosamina para repor cartilagem. E foi uma prova que eu não faria de novo e repensaria um pouco mais os meus treinos de descida. Entendi. Caramba, normalmente quando você fala de corrida, né, ou de provas, a gente pensa logo na parte mais difícil, como sendo a subida ou a reta. No seu caso aí foi a descida. Onde que foi essa prova mesmo? Foi no Chile. A largada foi no Vale Nevado e desci até Santiago. Mas eu falo para você, qualquer corredor de montanha que você perguntar, o que vocês preferem? Todos vão preferir subida. Isso é fato, porque descida força o cara a correr. Na subida, não. Na subida, força o cara a marchar, a trotar. Ninguém corre uma ultra na subida, tirando o elite, lógico. Mas pergunta, você corre aonde na montanha? Na descida. Então, na descida, força a pessoa a correr, força a pessoa a elevar o cardio. E na subida você administra. Na descida não tem como administrar. Então, você força a descer. Então, e o impacto vai todo no joelho. Isso é inevitável. Eu prefiro subir 1000 vezes. Realmente, desgasta menos o joelho. Vamos voltar um pouquinho. A gente está falando aqui de provas de 80K, de provas mais duras, mas quando você começou, há quanto tempo você começou a correr mesmo e decidiu falar, não, isso eu quero para mim? E o que te motivou, assim, de uma maneira geral? A Porque, corrida assim, entrou... tem muita gente aqui no grupo da cara que é iniciante, né? Então, o que você daria de dica, assim, para quem quer começar a correr, ou a treinar, ou praticar algum esporte que leve para tentar chegar onde você chegou, por exemplo? Na verdade, eu comecei a correr tudo levando a qualidade de vida, né? Então, para tirar um pouco do estresse, eu sou da parte de TI, você também é da parte de TI. Então, você sabe que o nível de estresse hoje trabalha para quem trabalha muito grande. Então, a corrida em si foi uma válvula de escape para mim, além do sedentarismo, que eu era esfumante, era semi-obeso, pesava 92 quilos, eu tinha que perder peso, né? E a corrida entrou na minha vida a partir disso. Então, acho que foi um estímulo e além de tudo, a corrida ela traz uma sensação muito boa e prazerosa, né? E assim, ela te dá ânimo e te dá incentivo para você levar isso para a sua vida pessoal e a sua vida profissional. Então, melhora a parte da concentração, da parte de você ser disciplinado, de você ter uma meta, um objetivo. E eu sempre falo, quando eu organizo para fazer uma prova, uma ultra, então não é simplesmente, bem o slogan do Lula Mission, não é só correr. Isso é fantástico essa hashtag, não é só correr.
porque uma prova envolve uma logística da prova, existe treinamento, alimentação, preparação, você prepara financeiramente, você prepara psicologicamente. Então, assim, e você leva isso não só para uma corrida. Então, se você tem isso na corrida, você tem que levar isso também para o seu lado pessoal. Então, te ajuda a ser dedicado no seu dia a dia. Ajuda a ser dedicado no seu objetivo, né? Seja ela profissional, pessoal ou até mesmo no esporte. E principalmente nas provas longas, né? Que exige você ler como na corrida de aventura você lê o mapa que você tem, que você recebe antes, a gente lê também a parte de altimetria e que você calcula em que trecho que você pode correr, o trecho que você vai se alimentar, o trecho que você vai se hidratar. Então, assim, é toda uma questão bem... uma parte técnica, você tem que saber lidar. Então, não é só correr. Se você corre e só pensa em chegar, olha, você tem algumas consequências, entendeu? Eu fiz uma prova do Xterra do Tiradentes, 50K, e lá você sabe que lá o tempo é muito seco. E eu subestimei a prova. Eu fiz a prova com uma garrafinha, 1 litro de água, uma garrafinha de água de coco e 2 gel. Então, Nossa, e aí foi a prova do Xterra e eu, assim, me quebrei todo, cheguei e fui para ambulância, tive desidratação profunda, assim, subestimei a prova, ou seja, não fiz nada, não preparei logística, não vi altimetria, não vi o percurso, ou seja, eu não me preparei para a prova. Era a minha terceira prova minha segunda prova de 50K e eu subestimei. Então, a partir daí, eu comecei a pensar como seria fazer uma ultra, né? E, na verdade, assim, você aprende com ela, né? Você aprende, cada prova você é um aprendizado, né? Hoje eu cuido bem da minha alimentação, porque há 2 anos atrás eu vi que a alimentação era importante. Então, hoje, há 1 ano e meio, eu não como carne. Eu vi o rendimento da minha performance melhorar? Vi. Melhorou, com certeza. Diminuí melhorei minha parte de alimentação de proteína? Sim, melhorou. E assim, você vê a performance melhorar. Então, é tudo uma questão de você se conhecer, se adaptar e levar isso para o seu esporte e levar isso para a vida pessoal, que eu sempre tenho em mente que eu moro dentro de mim, entendeu? Eu tenho que cuidar de mim. Então, o corpo é acaba tudo. complementando, né? O Não esporte entendi? e a vida, um complementa o outro. Com certeza. Você tem que levar o seu corpo, porque é uma prova de ultra, eu entendo ultra acima de 50 até 42, dependendo do percurso, que torna-se como se fosse uma ultra, até a gente entende por tempo de atividade, tá? Levou mais de 4 horas de atividade e o esforço é bem desgastante. Então, você leva seu corpo ao limite. Então, você tem que estar preparado, físico, psicológico, mentalmente. Isso aí. Ó, aproveitando aqui, ó, o Vitor SP me mandou uma pergunta aqui. Ó. O que devo levar em consideração numa prova de 5K? Ele vai estrear num Xterra agora. Uma prova de 50K? De 5K. Prova curta, ele é iniciante. É iniciante? Olha, primeiramente, se você é iniciante, uma prova, apesar que é uma prova curta de 5 quilômetros, em falar em Xterra, é bem estilo cross country, mas não com tanta elevação. Eu acho que você precisa estar com equipamento adequado, principalmente um tênis. Acho que dependente do terreno, do clima, eu acho que você precisa estar preparado quanto a isso. Você tem que estar bem fisicamente e não subestime uma prova de 5K simplesmente por 5K. 5K na rua hoje, num semiplano, você leva em torno de 25, 22 minutos, de uma forma bem não tão desgastante, mas
5K na montanha, você pode levar aí, dependendo se for iniciante, 1 hora. Então, não subestime o percurso, não subestime a distância, não subestime a montanha nem o clima. Eu acho que vale como experiência e, assim, se for estreia, curta e não leve o desgaste que você está tendo a dificuldade para a prova. Eu acho que quando você termina uma prova, independente da distância, é que você quer mais e você ir além e sempre buscar algo que te satisfaça, né? Então, se você faz uma prova, dependendo, eu não sei qual a região que ele vai fazer o 5K, mas eu entendo que fisicamente você precisa estar bem preparado também, tá? Para não subestimar. Essa eu acho que é a minha dica. Acho que está respondido aí, Vitor. Como é a sua rotina de treinos, Douglas? Como você faz? É a semana toda? Você para algum dia, intervalado? Como é que é a sua rotina aí no dia a dia de treinos? Vamos colocar aqui antes da quarentena, né? Porque É isso, antes da quarentena, um período antes da normal. quarentena. Daí depois você É, responde com a quarentena. O que mudou? é, meus treinos hoje, eu tô com a JVM há 7 anos e, assim, de uns 2 anos para cá, meus treinos começaram a intensificar quando eu mudei algumas rotinas de treino, em que eu tive respostas bem satisfatórias quanto à performance. Então, eu comecei a querer me desafiar mais, e aí o José Virgílio, meu professor, ele começou a falar, então tá, então vamos aumentar o ritmo, aumentar a dosagem da intensidade, e aí ele começou a me cobrar mais com os tipos de treino, né? Como eu moro em São Paulo, na cidade de Pedra, e eu não posso estar 100% na montanha todo o tempo, então nossos treinos hoje ocorrem na USP. Eu faço de segunda-feira, geralmente, fortalecimento superior e inferior à noite. Na terça-feira, a gente faz treino às 19 horas à noite na USP, próximo da bolinha lá da USP, bem ali no centro da universidade. Treino basicamente intervalado, tiro de 100 metros, técnica de corrida, não faço longo, então se for contar mais ou menos o tempo total de treino, deve demorar mais ou menos em torno de 1h20, 1h30, não passando de 13 quilômetros. Para corrida de montanha, não pense que corrida de montanha não precisa ter velocidade, tá? Precisa ter sim. Então a gente faz muito tiro mesmo. Tiro de 200 metros, faz uma técnica de corrida, mais tiro de 500 metros, uma técnica de corrida. Na quarta-feira eu faço bike. Na quinta-feira eu volto para a USP de novo à noite e aí já faço uma outra sequência de técnicas. Eu faço treino ritmado com volta um pouco mais longa na USP. A gente faz às vezes, não com tanta frequência, mas fazemos testes de 5K na USP para ver como que está a velocidade. Então, eu não sou tão rápido como eu queria. Meu 5K na rua, meu melhor tempo está 18,50. Apesar de ser um tempinho até razoável para quem corre montanha. Quem corre montanha geralmente tem que ser um pouquinho mais lento por ter muito trecho travado, né? E quem é rápido e que tem a técnica da montanha se sobressai. De sexta-feira, meu off. E o sábado é meu longo. Geralmente, os longos eu faço em montanha. Ou eu vou para Pedra Grande de Atibaia, Parque Anhanguera, Aldeia da Serra, Morro do Sabó, São Lourenço da Serra, ou às vezes eu faço até um treininho um pouquinho mais fora, que aí eleva um pouquinho o nível aí. São Bento do Sapucaí, São Francisco Xavier, ou até mesmo Passa Quatro, Capim Amarelo, Pedra da Mina, Serra Fina, né?
Então, aí a gente eleva um pouquinho o nível de ganho aí. Cada treino aí gera em torno... A gente não calcula por distância, tá? Geralmente a planilha é 3 horas de treino, que pode levar 15 quilômetros ou pode levar 40 quilômetros. Depende da elevação. Então, a elevação é em torno de umas 3 horas de treino. A gente pode chegar aí, correr aí 1.500, 1.400 metros de ganho. Então, o final de semana é o longão caprichado. E para colocar em prática muito daquilo que a gente pega nos treinos. E não pense que a gente não treina marcha, tá? É um ponto de treino principal. Imaginou a gente fazer 30 quilômetros de marcha? Então, assim, tem 30 quilômetros de marcha, sim, porque não pense que na montanha a gente corre o tempo todo, tá? Dependendo da prova, você ganha a prova na marcha. Assim, se você tiver uma marcha boa, não pense... Tem muita gente que pensa que, quando a gente fala a palavra corrida de aventura ou corrida de montanha, é corrida o tempo todo. Mas não é corrida o tempo todo. Na montanha e na aventura, às vezes não dá nem para correr, porque a gente pega trilhas muito esburacadas, com problemas, com tronco e tal, e você não consegue correr. Você é obrigado a andar, ou o que você falou, a marcha, né? Ou marchar. E aí existem técnicas para isso. Sim, com certeza. Então, o bastão, a gente faz técnica com marcha com bastão. Então, o bastão hoje é um artifício que, se tem acima de 1.500 de ganho, cara, o bastão é fundamental. Então, tem que saber correr com bastão, que às vezes, se você não sabe correr, ele te atrapalha. Eu já me adaptei, já fiz prova de 80 quilômetros sem desarmar o bastão. Já fiz a Ultra do Pirineu com 110 km sem desarmar o bastão. Então, o bastão me ajudou na descida, no plano, na subida e marcha, muita marcha. E o bastão é uma técnica assim que é um equipamento quase obrigatório. Quem faz Mont Blanc, de cada 10, 9,5 usa bastão. Além de poupar a lombar, ele é um equipamento quase essencial. Você acaba distribuindo um pouco a força, né? Em vez de deixar toda a carga na perna, você transfere um pouco para os braços. Né? Acho que isso alivia um Sim, pouco. Ele é uma muleta para quem não anda, praticamente, entendeu? Ele é uma muleta para quem não anda. Então, ele é um remo, é um remo para quem está andando de caiaque, mais ou menos isso. Não chega nesse nível, mas assim, ele auxilia muito. Tem muita gente que pensa, né? Uma corrida é só pôr um tênis e sair correndo. Não, olha o tanto de técnicas que você já passou aqui pra gente, como a marcha, o uso do bastão. O Luiz está perguntando aqui qual o tipo de bastão que indica, fixo ou que dobra. Eu prefiro o que dobra, porque o bastão fixo, quando você, pelo menos que você rosqueia, ele é muito ruim para você encaixar e colocar atrás da mochila, porque geralmente a maioria das mochilas de hidratação ele tem um suporte para colocar o bastão. E o bastão dobrável ele é mais prático, né? Alguns são de fibra de carbono e outros são de alumínio. E o dobrável para mim é o mais fácil e por ser inclusive até mais leve, né? Geralmente pesa 180, 200 gramas aí cada um. Bacana. Uma perguntinha aqui da Adriana Cássia. Como minimizar o impacto que machuca o joelho? Que foi aquilo que você falou logo no início, né? Que foi a prova mais dura para você, o que pegou o joelho. Existe alguma técnica para estar minimizando isso? Ah, não tem. É treino. Então é fazer. Como eu subestimei um pouquinho a prova, faltou um pouquinho de treinamento para o joelho. Eu tinha um problema crônico, que é a falta de cartilagem. Eu intensifiquei um pouco os alimentos que compõem cartilagem, que basicamente são condroitina e glucosamina, mas faltou um pouquinho mais de treino específico para descida. É muito difícil dizer
eu também não sabia qual o tipo de terreno que eu ia encontrar. Então, imagine só, descer, imagine um exemplo, descer 30 quilômetros de descida como se fosse a Pedra Grande, de Atibaia. Nossa. Não o trechinho da trilha, é a descida técnica do finalzinho ali. Então, você imagine só. Então, ou seja, você desce, você sobrecarrega toda a parte da frente do joelho. Então, você segura, você freia, você frena a todo momento. E boa parte do terreno que eu encontrei na parte da madrugada era gelo. Né, que a gente desceu na parte de gelo. E muita frenagem. E, assim, se você tá Quer dizer, bem do joelho e você não é tá... só a questão física do joelho em Não, si, não também é tem a questão parte física. do ambiente, né? Gelo, É, frio, chuva. não, com certeza. E assim, um outro fator que levou bastante em conta foi o tipo de calçado, né? Eu fui com um calçado não tão adequado assim. Então eu peguei um terreno muito técnico, muita pedra, muita pedra. E aí eu fui com tênis híbrido, né? Eu deveria ter ido Ah, tá. com tênis um pouquinho mais, com gripe um pouco mais alto. Vários capote, enfim, sim. Como eu não sabia o tipo de terreno, então faz parte. Mas Vários o fatores. treinamento, principalmente o tibial, fez falta, viu? Tá. Existem pessoas que me perguntam isso também. Normalmente eu indico aquele o básico, fortalecimento, pegar um pouco mais pesado na academia para fortalecer o joelho, que aí você vai conseguir exigir menos nessas horas aí. Mas, por mais que a gente faça isso, tem outros pontos aí que, igual você falou, o tênis, né? Tá com o Isso. tênis adequado, e aí tem que ver qual que é o tênis adequado para cada pessoa. A experiência que você tem nisso, o próprio clima também às vezes pode dificultar ou facilitar, no caso, às vezes mais frio, pega um pouco mais o joelho, mais quente não. São vários fatores, né? Ah, sim, com certeza. Lá no Chile eu larguei com 0 grau, subi ainda do Vale Nevado, subi uma elevação aí de mais uns 400 metros com gelo, depois eu desci com gelo. Então desci mais 10 quilômetros com gelo até a cidade e depois só descida. Foram 25 quilômetros de descidas intermináveis, que eu queria subir e não tinha como mais subir. Legal. Mas é tudo a questão de. A Dani Pacheco está perguntando se eu faço fortalecimento. Faço fortalecimento. Sim, Tem que fazer. Não sim. tem, é paulada. Então, assim, é muito joelho, é, muito superior, muito inferior, né? Superior eu não faço tanto, mas a parte inferior eu faço bastante. Legal. E uma coisa que me ajudou bastante com relação ao fortalecimento é bicicleta. Para quem está Ah, não, começando com aí certeza. agora a correr, pedalar faz muito bem para o joelho, fortalece bastante. Douglas, vamos Sim. encerrar. Eu vou fazer mais duas perguntinhas para você. Acho que essa pergunta aqui é meio óbvia. Asfalto ou terra? Ah, terra. Mas eu uso asfalto para ganhar velocidade, tá? Ganhar Mas eu velocidade. prefiro o asfalto. E a A corrida terra. de montanha ou a corrida de montanha ou a corrida de aventura? Olha, Agora é difícil, né? difícil, viu? Olha, corrida de montanha, mas só uma questão assim, muitos que hoje correm montanha já foram da corrida de aventura, como Chico Santos, Togumi, Rosália, assim, foram precursor na corrida de aventura, depois migraram, tá? Então, ambos os esportes são bem parecidos. Isso aí. Legal, vamos encerrar aqui essa primeira parte do nosso bate-papo. Estamos aqui falando com o Douglas sobre corrida de montanha, trail run especificamente, tá? Agora vamos pular para a segunda parte que a gente vai falar de corrida de aventura. Eu vou falar um pouquinho. Mas antes vou reforçar aqui para quem está online agora do nosso sorteio, tá? Quem estiver aqui conosco agora vai estar concorrendo a um smartwatch. Esse que eu estou usando aqui, ó, bem legal. Tem um monte de função, tá? E para concorrer você precisa curtir primeiro a nossa página e no comentário colocar duas pessoas
indicar 2 pessoas no comentário. O sorteio vai ser feito entre hoje e amanhã. Amanhã, provavelmente, a gente divulga o resultado. Tá bom, galera? Ops, a bateria aqui está acabando. Vê se o... Vamos lá. Para quem não me conhece, sou o Guilherme Provenzano, mais conhecido como Provenzano. E eu gosto bastante de correr na montanha, mas o meu gosto mesmo é aventura. Eu gosto de perrengue. Eu vou ir mais para frente e vou explicar o que você entende como perrengue. Conectou aqui não. Eu já estou nessa doideira aí há 10 anos, tá? Desde a adolescência eu sempre gostei de mato, sempre gostei de atividade física, mas até 10 anos atrás eu não sabia, eu não conhecia direito esse esporte. Assim como o Douglas, eu via bastante programa na TV sobre corridas internacionais, sobre esse tipo de atividade, mas nunca tinha praticado. Até que um belo dia eu conheci uma pessoa que praticava e me indicou. E aí ele implantou o vírus em mim e fui seguir direto e uma coisa que ficou em mim, assim, que estava lá no fundo, ele só liberou ele em mim. Agora eu pratico muito e gosto muito desse esporte. O que eu ia falar para quem quer começar? Quando a gente fala de corrida de montanha, como vocês viram, tem muito treinamento, muita técnica, mas basicamente, se você tiver um tênis e uma montanha, e muita força de vontade, você consegue praticar. No caso da corrida de aventura, envolve alguns outros equipamentos, outros tipos de treinamento. É um pouco a logística, assim como a de montanha, também é um pouco complexa. Vou começar pela bicicleta, né? Só para explicar para quem não sabe. A corrida de aventura, você trabalha com 3 modalidades. A corrida de montanha, tá? Em trilha. O mountain bike, tá? E a canoagem, além da navegação. São 3 atividades numa só prova. Então, a logística para você trabalhar isso é complexa. E muitas pessoas me perguntam, né? Mas isso aí é um triatlo, não é? Eu falo, não é um triatlo. No triatlo você tem também a bike, a corrida, mas você tem a natação. Não que não tenha natação na corrida de aventura, mas o esporte da corrida de aventura é o remo. Tá? E o grande diferencial da corrida de aventura, que é o que sempre me atraiu, é o fato de você não ter um percurso definido. Você tem pontos para estarem sendo percorridos e sendo alcançados, mas você não tem um caminho para chegar até eles. Você pode escolher a melhor maneira para você. Tá? Isso é o que me atrai. Então, além da questão física, na corrida de aventura você tem a questão da estratégia. Isso é uma vantagem. Quem bola uma estratégia boa, quem planeja uma prova boa antes, com o mapa, às vezes consegue ser mais rápido do que uma equipe que está mais preparada fisicamente. Esse é o tipo de situação que eu gosto na corrida, além dos perrengues, né, dos lugares adversos que a gente visita e das situações que a gente participa. Né? Douglas, você tem alguma pergunta aí, alguma lista de perguntas? Quer que eu tenho uma pergunta. Uma pergunta que eu vim hoje do trabalho, eu falei, vou fazer essa pergunta. Na corrida de montanha, isso não é tão frequente. Vamos dizer, numa prova de 42K de montanha. É desistência. Ocorre desistência? Sim. Problema físico, se machucou, se lesionou e desistiu da prova. E na corrida de aventura, a desistência é muito frequente, que nem que eu digo. Você tem um quarteto, geralmente é quarteto, um dos 4 pode passar mal, um dos 4 pode ter problema sério na bicicleta e ter que desistir. Como eu vi o ano retrasado, quando vocês correram o Expedition de 300K lá de Passa Quatro, poucas pessoas conseguiram concluir. E minha pergunta é, como que vocês encaram uma desistência? Porque, para mim, eu tenho 100 provas no currículo e nunca desisti de uma prova. E eu não sei qual vai ser a minha reação. Para vocês, hoje é tranquilo uma desistência? Ou não conclusão de uma prova, ou não conseguir chegar no PC e falar, daqui eu paro e daqui a gente desiste? É normal? Olha, não é que seja normal. Ninguém, lógico, quer desistir, né?
Algumas Não, com pessoas certeza. mais, Mas outras como que você menos. encara uma desistência, né? Porque é com muita frequência isso, né? Acho que É o tipo de situação que você só sabe como você vai reagir lá na hora. Na hora que você está lá pensando, será que vale a pena continuar? Ou eu tenho físico ou mais psicológico para continuar? Porque o que pega numa prova de aventura, principalmente nas provas mais longas, é o psicológico. Prova de 12, de 24, de 30 horas. Eu já fiz provas de 30 horas. Chega lá pela segunda noite, que você já está quase 24 horas sem dormir, no meio do mato, sozinho, ou não, né? Ou com uma equipe, que seja. O desgaste emocional é tão grande que você pensa muito em desistir. Isso começa a passar muito na sua cabeça. E aí você tem que ter a cabeça de estar continuando. Ou se você estiver numa equipe, a galera está te ajudando. Um às vezes está mais forte que o outro, está te incentivando, te motivando. E aí você vai tocando. Mas a desistência, sim, está sempre é sempre uma possibilidade, sim, na corrida de aventura. A gente, lógico, nunca quer desistir, mas acontece. Comigo, em particular, já aconteceu algumas vezes já, no geral em provas longas, tá? Que vou citar dois exemplos aqui, duas passagens. Uma, a gente simplesmente não conseguiu passar, não conseguiu encontrar o caminho para o próximo PC, tá? O próximo posto de controle. A gente ficou quase 24 horas procurando no meio do mato. E nisso a gente, lógico, parou para comer, parou para dormir no meio do mato, parou para tentar esfriar a cabeça e ver se tinha alguma outra possibilidade. Conclusão, a gente determinou um horário, meio-dia, não conseguimos passar para o próximo. O que a gente fez? Vamos voltar para o anterior. A gente sempre tem a noção de onde a gente está, de onde a gente estava e para onde a gente vai. Mas, normalmente, quando você desiste ou não consegue avançar até o próximo, você volta para onde você estava. E aí foi o que a gente fez. E aí eu encerrei a prova, né? Dali eu voltei para o PC anterior e voltei para a chegada. Isso aconteceu em 2011, foi uma prova de Bertioga, a Chauás. Chauás é uma prova, para quem não conhece, aventura, é umas provas bem difíceis, tecnicamente e fisicamente. São as que eu mais gosto, por sinal. é Tem muito perrengue. muito perrengue. O Luiz está perguntando aqui qual o maior tempo de prova que eu já fiz. Foram 30 horas de prova. 30 horas de prova. Foi bem desgastante. Bom, para quem. Eu falei aqui de PC, né? PC, para quem está começando agora, que não conhece corrida de aventura, é só explicar um pouquinho a questão dos PCs. Numa corrida de aventura, você recebe um mapa e os postos de controle que você deve passar. E com a modalidade, se vai ser corrida, se vai ser bike, se vai ser canoagem. Então, em média, a gente tem de 10 a 15 PCs. E conforme a gente vai avançando, a gente vai tocando esses PCs aí, com um mapinha na mão, né? O Luiz está perguntando também para você, Douglas, qual foi a sua maior prova? Quantas horas de prova? Fiz em 24 horas a prova ultra do Pirineus, de 110 quilômetros. Tinha 6.800 de ganho. Uma prova que eu vi o sol nascer quadrado. Foi a primeira prova que eu varei à noite, assim, que foi bem desgastante. Foi meu maior tempo de movimento. Ininterrupto, né? Mas aí, uma outra pergunta até que eu vou voltar para você, que eu vou responder a minha, como usar o treino psicológico, como se preparar para um treino psicológico, né? Para uma prova psicológica. Tanto para a corrida de aventura, que aí você vai dizer, e para mim, como corredor de montanha. Eu uso muito todo treino que é chato. Qual é o treino chato? Vamos subir e descer o Pico de Jaraguá 10 vezes? É um treino chato, insistente. O ano passado eu fiz o Caminho da Fé caminhando em 5 dias, 316 quilômetros com 65 quilômetros média, com 10 mil de ganho. É um treino psicológico, ou seja, você leva seu corpo ao limite, todos os dias. Me ajudou muito no trabalho psicológico. Fortalecimento, o meu corpo estava forte quando eu terminei, minha cabeça estava forte, ou seja, qualquer prova de 50 quilômetros não me abalaria tanto, porque minha cabeça já estava trabalhada o suficiente
para entender o nível de desgaste que eu poderia enfrentar, né? Aí eu queria ver com você também na parte da corrida de aventura. Qual o treino psicológico que você faz, imaginando num perrengue aí, perdido, embranhado no mato, né? Eu lembro que uma vez você já fez algumas travessias no ano passado, noturno, não sei se você fez um noturno com a galera, assim, se você faz treino de perrengue ou você faz um outro tipo de trabalho. Vamos lá. Quem aqui nunca passou uma noite toda numa balada e varou a noite, a madrugada até as 5 da manhã? Então, é mais ou menos isso, tá? O treino. Mas lógico que não é na balada. O que a gente tem feito, sim, com frequência, são treinos noturnos onde a gente sabe o percurso que a gente vai percorrer, sabe a modalidade, mas faz à noite. Começa o treino às 10 da noite. Esse é o tipo de coisa que a gente pode treinar para tentar prever uma situação de prova. Mas quando a gente diz tentar, é que nenhum treino desses eu consigo chegar à situação real. A corrida de aventura tem essa particularidade. Tem certas situações nela que é impossível você treinar. Impossível. Eu só tive experiência mesmo disso quando eu estava lá no meio do perrengue acontecendo. A gente tenta treinar, tenta se preparar, tenta preparar o emocional e o físico, mas é só na hora que a gente descobre. E o pior, muitas vezes você descobre e você gosta daquilo. Depois você fica, os dias seguintes, fica pensando aquilo, putz, que legal aquilo, eu consegui, estava numa super dificuldade e a gente conseguiu passar aquilo, entendeu? Ou não, que seja. Mas não existe um treino específico assim, dá para tentar preparar, mas você nunca vai conseguir chegar a uma experiência de prova mesmo, de corrida de aventura. Uma coisa muito louca, assim, muito diferente do tradicional. O cara me perguntou da alimentação. Vamos lá, então, com mais algumas perguntas aqui. A Karen está perguntando sobre alimentação em provas longas. No meu caso, quando a prova é longa, eu levo algumas, lógico, o de sempre, né? Géis, né? Gelzinhos, algumas barrinhas, outros alimentos como miojo, batata. Mas as provas longas, a gente tem a possibilidade de estar recarregando isso nos postos de apoio. Então, quando a gente tem uma equipe de apoio boa, a gente consegue chegar lá e já está lá alguma coisa preparada, um macarrão, alguma coisa pronta, e a gente consegue se alimentar. Quando a prova não tem apoio, é tudo por nossa conta. Então, a gente é obrigado a carregar tudo, tanto a água, quanto o equipamento e a alimentação. Eventualmente, a gente passa ou pega alguma barzinha, mercearia aberta e, normalmente, a gente se aproveita da situação, leva um pouco de dinheiro e lá se recarrega um pouco. Mas a alimentação em prova é isso. Você basicamente vai levar tudo. Você costuma usar gelzinho nas provas, ou Douglas? Para algumas provas, então, dependendo da prova. Se a gente for falar, por exemplo, de Indomit, que tem um PC bem aferidinho a cada 5 quilômetros, que tem um isotônico, fruta, alimento, basicamente eu não levo quase nada, só algumas coisas que sejam assim fundamental para mim. Agora, quando a prova não dispõe de alimento, eu levo salgado, azeitona, amendoim salgado, gel, um pouco de carboidrato, eu levo batata doce com azeite, e lanche, como eu não como carne, eu faço um lanche de 4 queijos, acho que é meu preferido aí. Mas alimentar, eu coloco sempre meu relógio para despertar, né, tipo, para soar o alarme, que a cada 30 minutos eu tenho que ingerir algum alimento. Porque se você deixar, você corre sem se alimentar. E aí você acaba pagando um preço muito caro. Então, intercalando principalmente o que o clima está pedindo, né? Se o clima está muito frio, então você tem uma ingestão muito rápida de gordura. Então, levar uma batata doce, alguma massa bem digestiva, né? Que dilui rápido na corrente sanguínea e
E algo prático, né? Prático de você correr e comer. Acho que é um Sim. segredo aí. No caso da corrida de montanha, muitas vezes você tem esses postos, né, onde você pode se reidratar, né, com água e alguma coisa. Você consegue, na verdade, calcular mais ou menos o tempo e a distância que você vai chegar até lá. Então, você tem um pouco de controle sobre isso, né? Na corrida de aventura, não. Você faz um determinado cálculo, levando em consideração que vai dar tudo certo, que você vai achar o caminho lá. Vai levar tanto tempo. Mas acontece muito já, gente. Errar o caminho, se perder, dar algum problema na bicicleta, dar algum problema no rio. E aí a gente não chega lá no tempo que a gente previa. Então a gente sempre é obrigado a levar um pouco mais daquele alimento que a gente estava calculando, né? Para ter sempre uma gordurinha aí, se der algum problema, não passar fome. Mas eventualmente acontece da comida acabar. E aí a gente tem que ver. Vale a pena eu tomar algum outro caminho para recarregar ou passar num bar em algum lugar, ou não. Entendeu? Já aconteceu já da comida acabar e ficar um tempinho sem comer ou sem água também, né? Mas faz parte. E é assim, ah, ah, aquilo que você come, aquele alimento que você gosta, ou que você acha que dá mais resultado com você, é de cada um. A gente tem uma gama aí de padrão, né? Um gelzinho, uma barrinha, alguma coisa assim. Algumas pessoas gostam de coisa mais salgada. Mas conforme você vai adquirindo a experiência nas provas, você vai vendo, né, que certos alimentos funcionam melhor, ou que te agradam mais. Não adianta. É o tipo de coisa que, com o tempo, você adquire a experiência e toca daí, né? Com certeza. Acho que isso é bem pessoal, né? Não tem jeito. Depende da prova, depende do clima, depende do tempo, principalmente do tempo de atividade. Então, se eu tenho um tempo de atividade inferior a 2 horas, eu não levo nada de comer, porque não dá tempo. Agora, superior a 2 horas, eu acho que o desgaste já é grande e o corpo precisa. Então, é fundamental, sim. Coisa rápida, uma castanha, uma ameixa, algo doce que dá uma injetada de glicose na veia que dá um up. Não é algo prolongado, mas é algo rápido, né? Sim, sim. A Vivi está falando rapadura. Rapadura é uma coisa Ah, que bastante gente... rapadura é vida. Rapadura é vida. Paçoquinha. Rapadura A é Vanessa vida. também está falando. Bom, Douglas, estamos já quase aí chegando no final da live, vai acabar daqui a alguns minutos. Só para concluir, para quem gosta de aventura, gosta de mato, quer começar a corrida de aventura, a primeira coisa que tem que fazer é, lógico, começar a treinar, dar umas corridinhas, mas tentar comprar uma bicicleta. Tá? Acho que o esporte assim que me ajudou muito a iniciar na corrida foi começar a pedalar, recomeçar a pedalar, né? A maioria aqui já deve ter pedalado na infância, na adolescência, e quando a gente compra uma bicicleta 10 anos depois, a gente vê que não é bem daquele jeito que a gente imaginava lá, de dar volta no quarteirão. Fora que a bike fortalece o joelho, ajuda a perder peso, ganhar resistência, para depois, eventualmente, estar participando de alguma corrida, principalmente de aventura. No caso da montanha, é um pouco mais simples, mas é importante ter uma bicicleta aí para quem pretende aí participar de uma corrida de aventura. Se for para escolher uma modalidade além da corrida, opta por uma bicicleta, tá? Começa a treinar a bicicleta. Que mais? Fala um pouquinho da Kari. A Kari tem vários grupos destinados a vários segmentos de aventura, tá? Tem um grupo que é só para montanhismo, com acampamento, tem um grupo que é só para corrida de rua ou de montanha, o grupo para a parte de corrida de aventura também. E a gente troca muita informação e às vezes organiza alguns treinos e tal. Então, quem tiver interesse em estar ingressando nesses grupos, eles são no WhatsApp, tá? Manda uma mensagem para a gente coloca depois lá no site os grupos e os convites, tá? Para estar entrando lá no grupo do WhatsApp. Por lá a gente organiza treino, passa informação do que está rolando. Tem um grupo específico para quem gosta de corrida de montanha, ou no caso de praia, que é o 28 Praias. Não sei se todo mundo conhece. É uma prova famosa que acontece em Ubatuba 3 ou 4 vezes por ano. Lá tem um grupo só para que é destinado só para corrida 28 praias, para a prova de 28 praias que tem lá. Se quiser também, a gente passa depois o link e aí para estar entrando. Deixa eu finalizar aqui. Tinha colocado aqui perguntas do auditório, mas foram essas aí que você e eu já respondemos.
Reforçando, teremos o sorteio do smartwatch logo mais, tá? Depois entra na página da Karen, marca 2 pessoas, curte a página e a gente vai fazer o sorteio entre hoje e amanhã, tá divulgando os resultados. Além disso, amanhã, quarta-feira, vai ter live aqui no canal da Karen, de novo, só que com a Camila Nicolau. Para quem não sabe, ela é corredora de aventura, tá? Internacional, já foi campeã mundial com outras equipes, tá? E ela é da área de corrida de aventura. Vai estar falando sobre as experiências dela. O que mais? Guilherme, só acho que é um ponto legal de dizer aí, bem rapidinho, como que está sendo os treinos com a pandemia, né? Só enquanto você fala, eu vou colocar o meu... Ih, tá ao contrário. Tá ao contrário. Peraí, joga ali. Não, vai não tá. Peraí, vou pôr aqui. Ó, esse aqui, para quem quiser o meu Instagram, é esse aqui, tá? Vou deixar aqui rapidinho. Depois eu tiro. Pode continuar falando, desculpa aí. Então, acho que o tema é propício para quem pratica esporte, por conta da pandemia. A gente sabe que tá muito complicado fazer o treino com aglomeração e, infelizmente, a empresa onde eu trabalho ela não aderiu à quarentena e então o modo que eu tô fazendo hoje é o trabalho indo de bicicleta, que é uma forma de treino, né? E como eu moro em prédio, eu estou usando a escada do prédio para fazer treinamento. Além disso, a JVM ela dispõe também de treino online via rede social, que eu consigo acompanhar junto com os outros alunos também. Então, assim, acho que cada um tem que se virar de uma forma que tem, acho que não pode ficar parado. E, assim, tudo uma hora passa. E uma mensagem para o nosso amigo Góes aí. Eu espero que isso não aconteça, mas com as desistências, com os cancelamentos de prova, eu não sei qual vai ser o futuro das provas que vai ter no Brasil aí. E cada prova que infelizmente tiver o cancelamento, a gente vai propor um desafio aí depois que acabar a quarentena. E um deles aí que eu quero propor para o Góes aí é a gente fazer 10 horas de sobe e desce pela trilha do Paisé, no Pico de Jaraguá lá. Então, belo desafio, se o La Mission cancelar, Góes, você vai subir 10 horas, já tem um grupo já que vai fazer o La Mission. Se cancelar, a gente vai fazer 10 horas de sobe e desce no Pico de Jaraguá. Então, assim, você está escalado, porque você está nos 80 lá, viu? Se cancelar, você vai lá com a gente lá. E o que fizer menos KM paga pizza, tá? Tá assim. Bom desafio. Ó, pode me chamar, não garanto que eu vou fazer 10 horas. Posso fazer umas 2 ou 3. Vai chamar o sogro. Talvez eu pague até uma pizza aí, mas é bom. Vou pro prestigiar. Legal. Só mais um último informe aqui. Essa aqui é uma das nossas patrocinadoras, tá? É a DV Force. Eu vou colocar depois aqui nos comentários. Segue lá, a DV Force Brasil, tá? Patrocina a cara. Essa viseira que ele tá usando e essa camisa que eu tô usando são deles. Eles trabalham com artigos esportivos aí, principalmente camiseta, viseira, calça para corrida. Entra lá, calça de compressão. Entra lá que eles têm ótimos produtos para todo mundo que está assistindo. Esse aqui é o do Douglas, mas o do Douglas está aí já, está todo mundo vendo aí em cima, né? O endereço dele, para quem quiser falar com ele, tirar alguma dúvida, só entrar em contato com ele. E o meu é o Guizeira 3, tá? Para quem quiser, só falar aí, só entrar em contato comigo, eu tiro aí outras dúvidas. Ó, o assistente de palco. Falem um oi aí para assistente de palco aqui, ó. Oi, gente. A gente quer parte 2, especial só perrengue. Só perrengue. Isso aí. A gente pode marcar aí quem sabe aí por alguma semana, a gente fala mais sobre esses assuntos aí. Sim. Beleza? Muito obrigado aí, Góes. Douglas e Góes também, né? Que o Góes aqui tá comentando bastante. Para quem não conhece o Góes, é outro corredor de montanha aqui no nosso cidade. Valeu, Douglas. A gente... Falou, Guilherme, muito obrigado aí. Beto, você que tá aí, mano, eu vou pagar esse Expedition aí, tá?